operei e por 12 anos vivi tranquilamente. Só que o tempo passou e o problema voltou, da mesma forma que era. Olá, eu sou Lorene Guarnieri, sou terapeuta. E no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho sobre a diferença da terapia integrativa para as outras terapias. O que a gente faz que vai de fato mudar a sua vida? A gente trata a causa, a raiz do problema. Eu tenho um caso de experiência própria que eu vivi com isso, que é o meu problema de coluna. Operei e por 12 anos vivi tranquilamente. Só que o tempo passou e o problema voltou, da mesma forma que era. E até o próprio médico falou, você vai ter que fazer cirurgia de novo. Mas não era isso que eu queria. Então eu busquei, com as terapias, tratamento que fosse lá, na raiz do problema, que curasse as memórias celulares que eu tinha. E fiz tudo que vocês podem imaginar. Fiz microfisioterapia, constelação familiar, teta healing, florais, usei tudo o que eu tinha direito, até que esse problema cessasse. E mesmo tendo o problema ainda, a gente não tem mais o sintoma. Então hoje eu não tenho mais nenhum sintoma que eu tinha antes, mesmo o problema ainda existindo. Então, às vezes, você tem um diagnóstico, seja de uma doença física, de uma doença mental, e você limita a sua vida entendendo que agora você não pode mais por conta de que, não, agora, tá muito assim, em alta. Eu tenho TDAH, então eu não vou conseguir fazer. Eu tenho ansiedade, então isso é muito difícil para mim. Ou, eu tenho uma artrose no joelho, então eu não vou dar conta de fazer, de correr. E não é sobre isso. Isso não pode limitar você. A gente tem formas de tratar a causa, a raiz, o que deu origem. Porque senão, você pode até resolver o problema, mas ele volta, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a cirurgia, resolveu o problema físico, porém não tirou a causa. O que me levou a ter o problema na coluna não foi resolvido. E quando a gente olha para essa raiz e cura essa raiz, aí os sintomas desaparecem, você não precisa mais ter. E quando você aprende a entender o seu corpo também. Estava conversando hoje com um amigo e até falei para ele, nossa, comecei a sentir dor nas costas, dor no cotovelo, dor no joelho, e aí eu estava tentando suplementar. Então vamos, toma vitamina disso, faz exame daquilo, e toma vitamina D, vitamina B, um monte de coisa. Mas a dor estava ali. Já tinha feito inúmeros tratamentos, tomado anti-inflamatório e eu continuava com a dor até que eu falei, o que meu corpo está querendo me dizer com isso? Por que eu estou sentindo isso? E aí eu fui entendendo que esse ano eu tive uma dinâmica familiar que mudou e que eu não estava conseguindo mais ter o meu tempo para fazer as minhas coisas, para ficar sozinha, por exemplo. E esse era o pedido de socorro do meu corpo. Do tipo, bom, se eu tiver dor, aí ela não vai na academia. Se eu tiver dor, ela vai ter que parar. Uma hora ela vai ter que parar, ela vai ter que descansar, ela vai ter que olhar para isso. E aí, quando eu entendo o que o meu corpo tá querendo me dizer, eu falei, é isso. Eu não tô conseguindo ter tempo para mim, eu não tô conseguindo ficar sozinha, produzir as minhas coisas. E isso tá fazendo o meu corpo gritar por socorro. E aí, quando você entende isso, a dor pode ir embora. Claro que se o problema físico já se instalou, a gente precisa cuidar disso. Não estou dizendo para ninguém aí, não vá no médico, não tome os remédios, não faça nada. Você precisa olhar para isso. Mas se você não tratar a causa, o que levou o seu corpo a adoecer, esse problema volta. Ele pode até mudar de lugar, se era uma dor no joelho, vira uma dor no pé, no cotovelo, mas ele volta. Então, as terapias integrativas, elas vão olhar sempre na raiz e olhar a pessoa como um todo. Não tem uma separação. A Lorene mãe, a Lorene esposa, a Lorene profissional. É tudo a mesma Lorene, desempenhando vários papéis, várias funções, mas é a mesma pessoa. Então, quando a gente olha para a raiz, a gente pode de fato trazer a cura e acalmar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida. Então, se você hoje está passando por uma dificuldade, está passando por uma situação, por um problema, uma doença,
Não deixe que isso te limite. Cave fundo, vá na raiz desse problema para que você consiga resolver. E digo para vocês, muitas das vezes, sem medicamento nenhum, eu já resolvi os problemas. Então, a minha dor... qual medicamento você tomou? Nada. A gente trata a fundo, na raiz do problema. Então, se você quer conhecer mais sobre as terapias, entre em contato comigo. Clica aqui. E aí você agenda uma consulta e a gente vai juntos trabalhar nisso, olhar para isso para que você consiga ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida sem limitações. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, beijo, fui.